Há uma questão colocada sobre o sistema das urnas, sobre o sistema digital eletrônico. Há suspeitas colocadas, o tribunal defende com unhas e dentes. O senhor não acha que é possível uma interferência? E por que o tribunal resiste à questão de imprimir o voto separadamente para comprovar que eu votei naquela pessoa? Em abril de 2014, houve audiência pública para que todos os partidos, todos aqueles que pretendessem ser candidatos, e o Ministério Público e a Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a Advocacia Brasileira, com livre acesso para acompanhar o desenvolvimento dos softwares e dos sistemas a serem utilizados na urna eletrônica. A confiança é tão grande que ninguém foi acompanhar. Isso é feito desde agosto até isso talvez a data da eleição. Das audiências públicas, isso talvez seja mais um sintoma. Ninguém apareceu lá. Ninguém. A questão da segurança... Aí depois que perderam a eleição, pediram uma auditoria. Já tinha passado o prazo legal para pedir. Nós deferimos essa auditoria. A auditoria terminou no final de junho, tinha um mês para apresentar o relatório. Apresentaram o relatório agora. E o que disse esse relatório? Todos aqueles casos pontuais que apareceram na blogosfera, na internet, nas redes sociais, nós fomos atrás e verificamos que nenhum deles procediam. Agora, É um atestado de idoneidade à Justiça Eleitoral, por isso que nós abrimos. Uma auditoria mesmo quando ela não era necessária. O senhor há de convir que os hackers entram no Pentágono, na NASA... E tentaram entrar lá, tentaram entrar. Sabe quanto? Como é que o senhor nós garante chegamos que não a ter entraram? 200 mil ataques por segundo. É que o nosso sistema de proteção espalha sistemas espelhos pelo mundo afora e quando ele chega num nível que se há um alerta, uma luz amarela, ele cai. Será que é melhor que o da NASA e do Pentágono? Eu não tenho dúvida que é. Não é porque não é brasileiro, não é porque é brasileiro que pode ser pior. O brasileiro pode ter um sistema melhor do que o americano. Eles fazem concursos internacionais, os hackers do mundo inteiro. Agora uma coisa, a urna eletrônica não é em rede, ela não é colocada em rede, ela não é colocada na internet. Então, não tem como violar. Aliás, a auditoria do PSDB mostra isso, que não houve adulteração de programas, que não houve violação a sigilo de voto. Que há, sem dúvida nenhuma. Mas violação por dentro do TSE é possível? Não há na transmissão, o relatório deixa claro, não há na transmissão, não há. Qual é a diferença do sistema eletrônico para o sistema do voto impresso, por exemplo? É que toda a concepção da urna eletrônica, que foi feita pelo ministro Carlos Veloso, que foi o idealizador da urna quando presidiu aquela corte a partir de 1994 até 1996. Foi exatamente acabar com a intervenção humana, porque no sistema eletrônico se deixa rastro. A intervenção humana, quando está lá numa mesa de contagem de voto, você pega o bolinho de papel aqui, põe ali, depois você conta... Coisa que acontecia muito. E aí, nós vamos voltar para o passado ou vamos olhar para o futuro? Vamos olhar e manter... Mas olhar para o futuro com segurança. Com segurança. Sim,
E as auditorias estão lá. A partir de abril, Boris, do ano que vem, poderão todos os partidos ir ao Tribunal Superior Eleitoral e acompanhar o desenvolvimento do software. Não só os partidos, como o Ministério Público e a advocacia brasileira. Chama atenção para um fato histórico. Essa reclamação do PSDB é a primeira reclamação de derrotado na história da urna eletrônica. Até hoje, os resultados eleitorais, para mim, o melhor atestado de que as urnas funcionam é de que os derrotados não reclamam. Eu sou professor da UNB. E como primeira tarefa, como professor da UNB, eu participei dos testes públicos de segurança do software de votação em março do ano passado. Eu coordenei a equipe que venceu os testes. Esses testes foram organizados ou convocados via chamada pública do TSE. 9 equipes participaram, eu coordenei a equipe da UNB, num total de 27 pessoas. E esses testes foram divididos em 2 fases separadas por 12 dias. Cada fase tinha apenas 3 dias. Na primeira fase, as equipes tinham a possibilidade de observar o código-fonte do software de votação e solicitar esclarecimentos técnicos do pessoal do TSE. Claro que essas solicitações também eram protocoladas e o TSE se reservava o direito de não respondê-las. Apenas no segundo dia dessa fase inicial de testes de exame do código-fonte, a nossa equipe teve acesso ao software de votação, ao código-fonte, né, aquele produzido pelos programadores do TSE para, de fato, executar as eleições no dia de eleições. E aí, após uma coisa importante que eu deveria ter falado aqui, a fase de exame começou com a palestra de abertura, que todos os mecanismos de segurança foram descritos superficialmente. Assim. Então, foi descrito um mecanismo de segurança, por exemplo, que produz o RDV, o Registro Digital do Voto, em formato embaralhado. Os votos são armazenados no RDV fora de ordem, para que não seja possível correlacionar a ordem que o eleitor votou, a posição dele na fila de votação, com o seu voto propriamente dito. Então, quando tivemos o primeiro acesso no segundo dia de exame do código-fonte, nós achamos que esse poderia ser um ponto promissor para iniciar a análise, né? Então, fizemos uma primeira reação. A gente tinha 17 milhões de linhas de código para analisar, algo completamente infactível em apenas 3 dias. Então, nós começamos buscando funções conhecidamente inseguras ou construções conhecidamente inseguras, exatamente para embaralhar coisas, trocar as coisas de ordem, né? Calcular permutações, como a gente chama em computação. E aí, curiosamente, nós encontramos, já nos 5 primeiros minutos, uma construção conhecidamente insegura, essa há 17 anos, sabidamente insegura há 17 anos, exatamente no arquivo que produziu o RDV. Ou seja, nós conjecturamos, né, levantamos a hipótese naquele momento, de que o RDV não havia sido projetado e implementado de maneira segura, ou de maneira a proteger o sigilo do voto. No final da primeira hora, nós nos certificamos que nada interferia, de fato, nesse processo de embaralhamento dos votos. Portanto, adotamos essa com a nossa primeira possibilidade, né, de avaliação de segurança na fase a seguir, que era a fase de testes, propriamente dita, não mais a fase de exames. Tivemos um total de 5 horas para analisar o código-fonte, então, nas 4 horas restantes, nós buscamos outras possibilidades, né, outras vulnerabilidades no código-fonte do software de votação, para talvez interferir com outros mecanismos de segurança da eleição. Por exemplo, a questão da integridade do voto, não apenas o sigilo, né? Então, tivemos um total de 5 horas de análise do código-fonte, onde, na primeira hora, já tínhamos uma hipótese muito forte de que o sigilo do voto não era devidamente protegido pelo software de votação em uso oficial, né, em uso nas urnas eletrônicas, que nos foi dito no início do evento, que seria o software utilizado nas eleições de 2012, né, do ano passado. Bem, terminada essa fase de exame, após os 12 dias de intervalo, começou a fase de testes, propriamente dito. No final da fase de exame, nós produzimos 2 planos de teste, como o TSE chamou, que eram simplesmente descrições das metodologias que nós gostaríamos de colocar em prática na fase, de fato, de testes. Uma ligada ao sigilo do voto, utilizando essa vulnerabilidade até infantil que encontramos no embaralhamento dos votos, e outra relacionada à integridade dos resultados. No primeiro dia da fase de testes, propriamente ditos, nós colocamos o primeiro plano de testes que atacava o sigilo do voto, né?
tentava, de certa forma, recuperar os votos em ordem, para que, caso a ordem dos eleitores também fosse conhecida, fosse possível correlacionar com exatidão que eleitor votou em que candidato. E aí, no primeiro dia, nós executamos uma prova de conceito, né? Elaboramos um certo protocolo com o TSE e conseguimos recuperar em ordem na eleição simulada e a partir apenas de informação pública, documentos públicos produzidos pela urna eletrônica, que são disponibilizados aos partidos após o final da eleição, conseguimos produzir ou restaurar ou reverter o embaralhamento com eleições até 21 eleitores. Cada eleitor nessas eleições simuladas dos testes votavam em 2 candidatos, então até 42 votos em ordem. No segundo dia, nos foi sugerido pelo TSE repetir a mesma metodologia com um volume realista de dados. Então a gente passou o segundo dia inteiro, basicamente, executando o protocolo, não é, a nossa metodologia, para uma eleição com 475 eleitores. Um total de 950 votos. No final do segundo dia, após a verificação dos resultados por parte conjunta com o TSE, ficou claro que a gente conseguiu reverter a ordem de uma eleição com 950 votos, que aí já chega num volume realista. Esse número de 475 eleitores foi calculado pelo TSE como aplicando a média de comparecimento das eleições de 2010 ao tamanho médio das sessões eleitorais no país. Bem, no terceiro dia, nós redigimos o relatório descrevendo os resultados em conjunto com o TSE, o relatório do evento, né? E assim terminou o evento. Então, depois de algum tempo, houve a premiação simbólica e as repercussões. Então, se ainda não ficou claro, é importante que os votos sejam armazenados fora de ordem, porque se algum oficial de mesa, por exemplo, ou um fiscal de partido malicioso, ele consegue monitorar a ordem que os eleitores votam e ele é capaz de recuperar os votos em ordem após a eleição e de apenas examinando informação que não é privilegiada, informação pública, e consegue correlacionar exatamente que eleitor votou e quem. Uma outra vulnerabilidade advinda desse mesmo problema com o sigilo do voto é que um certo eleitor, ilustre ou não, que votou numa certa posição, num certo instante de tempo, por exemplo, às 10h30, pelo registro cronológico dos eventos armazenado pela urna eletrônica, também é possível conhecer a posição dele na fila de votação, né? Ele é a posição 50, por exemplo. Então, se você consegue recuperar os votos em ordem, é possível recuperar um voto específico, por exemplo, depositado na urna eletrônica às 10h30 da manhã, assim, sem absoluta nenhuma ambiguidade ou nenhuma exatidão. Nós recuperamos os 950 votos sem nenhum erro. Apesar de que, quando relatado na mídia, nossa abordagem tem sido apresentada como tentativa e erro. Nesse caso, foram uma tentativa, 0 erros. Assim. Então, de fato, não foi tentativa e erro. O procedimento não tinha, nosso ataque, né, nossa metodologia de ataque, não tinha a probabilidade de erro, era absolutamente determinística, como a gente diz, novamente em computação, e exigia apenas exame de documentos públicos. Portanto, a fraude do sigilo do voto era não rastreável. Né? Essa fraude, obviamente, permite, né, o retorno de uma versão digital do que a gente chama de voto de cabresto no Brasil, onde o candidato ou algum interessado em fraudar a eleição pressiona os eleitores para que eles votem em certa direção e depois consegue, a partir dessa recuperação dos votos em ordem, por exemplo, determinar se eles votaram como esperado, senão ele pode aplicar as punições que ele gostaria. Bem, é claro que uma base de código desse tamanho, com a vulnerabilidade tão infantil, não teria apenas essa vulnerabilidade. Então, nas 4 horas restantes do exame do código-fonte, nós encontramos outros problemas, muitos deles, o que é mais preocupante, de projeto e não apenas de implementação. Né? Então, vários dos mecanismos de segurança no software de votação foram projetados de maneira incorreta. Ou por falta de treinamento, ou por falta de entendimento de como aquela primitiva de segurança deve ser usada na prática, ou por falta de auditoria externa, por uma série de razões, ou por um processo de desenvolvimento que talvez não tenha, de fato, a segurança como primeiro objetivo. Então, nós produzimos, depois do final do evento, né, quando a repercussão dos resultados começou, um relatório de 40 páginas que está disponível na internet, já vai ser publicado como um capítulo de um livro acadêmico internacional, porque os nossos resultados tiveram repercussão internacional. Eu fui convidado a ministrar palestras no exterior e esse capítulo de livro foi convidado a ser publicado num livro acadêmico. E nós encontramos, voltando, né, alguns erros de projeto fundamentais exatamente na proteção da integridade dos resultados também. Então, para citar alguns exemplos.
Todas as urnas eletrônicas do país, em torno de 500 mil de equipamentos em operação, compartilham a mesma chave de segurança. Então, isso é a mesma coisa que 500 mil de pessoas no Brasil usarem a mesma fechadura na porta da casa. Assim. É absolutamente a mesma analogia. Se esse segredo, essa chave de segurança vaza uma única vez, é possível abrir o conteúdo de todas esses 500 mil de portas, ou no caso das urnas eletrônicas, de todos os outros, as memórias de todos os equipamentos em operação. Além disso, essa chave criptográfica, né, essa chave de segurança, ela é armazenada às claras, por exemplo, nos cartões de memória, que o TSE chama de cartões de carga, que são aqueles que instalam software nas urnas eletrônicas. Ou seja, não só o vazamento dessa chave tem impacto absolutamente devastador por permitir abrir os cartões de memória de todas as urnas em operação no país, como essa chave ainda é armazenada às claras no cartão de memória. Então, se você sabe o local, ou sabe, talvez, o início dessa chave criptográfica, ou sabe onde procurar, você consegue recuperá-la e, de fato, sistematicamente conseguir abrir os cartões de memória do país inteiro. Por que isso é perigoso? Porque nesses cartões de memória, na partição protegida desses cartões de memória, fica armazenado o software de votação. Então, se você é capaz de abrir o cartão de memória e ler o conteúdo completo dele, você consegue manipular o software de votação para, por exemplo, para esse software fazer a contagem de maneira desonesta dos votos para os candidatos, por exemplo. E não só fazer a contagem desonesta, também, por que não, fazer a contagem desonesta e produzir um registro digital do voto que seja compatível com aquela contagem desonesta. De forma que qualquer recontagem ou possibilidade de recontagem posterior vá sempre refletir a fraude que foi inserida no software de votação. Então, esses não são erros de projeto sofisticados do ponto de vista que são incomuns ou talvez exigem conhecimento de especialista para evitá-los, é o tipo da coisa que eu ensino na minha disciplina de graduação. Inclusive, o próprio ataque ao sigilo do voto que nós montamos nos testes, eu coloco como bônus das minhas provas na graduação e 80% dos alunos acertam com absoluta exatidão. Então, não foi necessário conhecimento especialista, nem para encontrar essas vulnerabilidades e erros de projeto, nem para, de fato, atacar o sigilo do voto durante os testes. Então, não é uma especulação que o software de votação utilizado no Brasil, ele é inseguro. Ele é demonstravelmente inseguro, porque essa foi nossa conclusão ao final do evento, ao final do nosso contato com o software de votação. Vale salientar que a gente teve contato de apenas 5 horas com 17 milhões de linhas de código, então a gente apenas teve a chance de navegar por uma fração muito pequena, apesar de estratégica, do software de votação. Então, é simplesmente com a própria premiação do TSE que o TSE nos forneceu pela participação, pela contribuição nesse teste, o software de votação é demonstravelmente inseguro. Assim. Nós conseguimos exercitar, experimentalmente inseguro, né? Nós conseguimos exercitar uma metodologia de ataque durante os testes e tivemos uma outra metodologia de ataque em relação ou direcionada à integridade dos resultados, que não pôde ser exercitada por simples falta de tempo. Curiosamente, após os testes, nós nos disponibilizamos para o TSE para, de fato, colocar aquelas ideias, aquele plano de testes relacionado à integridade dos resultados em prática, mas não houve nenhum tipo de possibilidade de colocar, assim, o que eu acho curioso, porque deveria ser de interesse do TSE entender exatamente que erros de projeto nós detectamos, né, nós encontramos, e se era de fato possível, como parece ser, executá-los, inclusive, na prática, né, não mais no ambiente simulado. Então, dado que o software de votação é demonstravelmente inseguro ou contém erros de projeto e implementação detectados e verificados experimentalmente, é simples, a conclusão é simples, nós precisamos de um registro físico do voto que não seja acessível pelo eleitor, como já descrito anteriormente, para permitir a verificação independente por parte do eleitor, fiscais de partido e interessados, de que as contagens, né, os resultados produzidos pela urna eletrônica são, de fato, honestos. Assim. Nós precisamos de um outro mecanismo redundante. E é essa prática em todo o mundo. A Suprema Corte Indiana decretou, por exemplo, depois de avaliar o mecanismo do voto impresso em caráter experimental, decretou que nas eleições de 2014 todas as máquinas de votação lá devem ter o voto impresso. Essa foi uma decisão tomada na última semana, e segue na direção de todos os equipamentos de votação eletrônica do mundo. Assim. Todos os equipamentos de votação eletrônica do mundo produzem mais de um registro do voto em mídias diferentes para permitir exatamente recontagem, verificação de resultados. Assim. Então, não creio que seja admissível, ou não creio que as dificuldades práticas que são
frequentemente citadas sejam obstáculos apenas no Brasil, né? Elas não são obstáculos em outros lugares do mundo. Então, por que impressoras ou qualquer armazenamento, qualquer outro tipo de mídia é problemático apenas no Brasil? Todos os países do mundo usam exatamente esse tipo de recurso e é absolutamente consenso na academia de que é preciso, na academia internacional, inclusive, eu frequento eventos de votação eletrônica fora do Brasil, e é simplesmente consenso de que a gente precisa os países, né, os sistemas de votação precisam de mais de um registro do voto para permitir exatamente essa verificação independente de resultados. Isso é ponto absolutamente pacífico. Bem, outras conclusões que nós obtivemos a partir dessa interação, né, com o software de votação é que uma ênfase muito grande em ofuscação e não em segurança de fato. Então, o TSE está muito preocupado em projetar mecanismos que sejam resistentes. Unicamente aqui não tem informação detalhada do software de votação. Assim. Então, o que a gente chama de agente externo. Né? Pessoas que estão fora do TSE, não têm absolutamente nenhuma informação e estão interessadas em, de fato, provocar algum tipo de fraude. Quando a gente sabe que é bem perigoso, especialmente no projeto desse tipo de mecanismo, o conhecimento privilegiado que agentes internos têm. A área de segurança da computação diz exatamente que é importante projetar mecanismos de segurança que resistam até o próprio projetista do mecanismo. Porque um dia ele pode se tornar um agente malicioso ou um rival daquele mecanismo. Assim, você não pode confiar incondicionalmente nas pessoas. E no Brasil nós temos confiado incondicionalmente no TSE como uma autoridade executora das eleições e num software de votação demonstravelmente inseguro, experimentalmente inseguro, para executar nossas eleições. Então, eu acho que essa situação é insustentável e de fato, nós precisamos retornar à implantação do voto impresso, seguindo a tendência mundial e seguindo também o que aponta como solução para esse tipo de problema a própria Academia Internacional. Eu sou professor da Universidade de Brasília. Recentemente, eu fui aprovado em concurso na Unicamp, então vou me tornar professor da Unicamp no próximo ano. Retornando à universidade que eu me formei, eu tenho um doutorado em criptografia pela Unicamp. Então, imagino que eu estou em posição por exemplo, em posição suficiente para dizer que, por mais que a urna tenha mecanismos criptográficos, dentre todos os que eu pude examinar, eu não encontrei o único mecanismo criptográfico que tinha sido projetado e implementado seguindo as boas práticas da literatura. Alguns com erros graves de projeto e implementação conhecidos no caso do sigilo do voto, há 17 anos. Assim. Então, eu me considero na posição de fazer esse tipo de julgamento. Voltando à questão de ter relação com algum partido, alguma empresa, é curioso por eu ser, apesar de eu ser apartidário, ser apenas um professor concursado em universidade pública, eu não tenho a mínima possibilidade também, por falta de transparência no processo, de sequer verificar se as vulnerabilidades que eu apontei nos testes públicos de segurança foram corrigidas ou não. Inclusive aquela ligada ao sigilo do voto. Assim. Porque membros da academia também não têm a possibilidade, a não ser que se filiem a partidos, se tornem partidários, de examinar como o software de votação tem sido construído, que mecanismos de segurança têm sido implementados, se eles de fato atingem os seus objetivos ou não. Voltando a um outro comentário também, eu acho curioso supor que a urna eletrônica ou software de votação resiste a um adversário de fraude, no cenário de fraude eleitoral, que muitas vezes é muito bem financiado e muito poderoso, se ela não resistiu a apenas 6 dias de um evento com um professor, com 3 funcionários da universidade que trabalham na área de segurança de redes, que foram apenas como curiosos, sem conhecimento prévio do sistema, avaliar a segurança deste. Assim. Então, como esperar que esse software resista a, de fato, um adversário muito poderoso e muito bem financiado, se resistiu em 6 dias a 4 entusiastas que participaram dos testes públicos de segurança do TSE. Então, a falta de transparência, a falta de possibilidade de auditoria por acadêmicos ou por interessados que sejam independentes de partidos, impregna e, inclusive, incentiva, na minha concepção, algumas péssimas decisões de projeto que têm sido tomadas. Assim. Simplesmente porque não há nenhum tipo de auditoria externa qualificada que possa verificar que aquele software atende às boas práticas muito bem descritas na literatura. Voltando, todas as vulnerabilidades que nós encontramos estão muito bem documentadas em documentos que passaram pelo processo de revisão por pares, que é o que a gente considera como processo científico ideal, e as nossas conclusões foram de certa forma, confirmadas pelo processo de revisão por pares. São vulnerabilidades graves que nunca deveriam existir em software de votação, em software de infraestrutura crítica. Assim, simplesmente elas não deveriam estar lá.
não tem nada de paranoia aqui. O que o senador Azeredo chamou de paranoia, eu chamo de análise de segurança. A área de segurança computacional se dedica exatamente a isso, a modelar um atacante que tem interesse, algum incentivo econômico, em corromper alguma propriedade de segurança, no caso da eleição é óbvio, né, fraudar os resultados ou o sigilo do voto. E o objetivo dessa área é encontrar mecanismos que equilibrem ou aumentem o custo do atacante o suficiente para esse custo se tornar inviável na prática, não importa quão bem financiado ele é. Então, claramente, para o caso da eleição, os mecanismos de segurança precisam ser muito mais complexos do que para outros cenários, como, por exemplo, arquivos armazenados no disquete pessoal, ou até mesmo a transmissão de declarações de imposto de renda, né, que sofre de um problema de falta de autenticação, mas o incentivo para se fraudar a declaração de alguém de imposto de renda é incomparável ao incentivo econômico de se fraudar uma eleição inteira em larga escala via software. Além disso, também é falacioso o argumento de que é preciso atacar várias urnas no país inteiro. Tem vários pontos únicos, pontos centralizados, onde um ataque tem escala absolutamente devastadora. Um exemplo, um programador malicioso dentro do TSE é uma das suas empresas subcontratadas. Se o TSE ou as auditorias anteriores não foram capazes de detectar as vulnerabilidades graves que nós encontramos em 5 horas de exame do código-fonte, o que impede de um programador mal intencionado inserir intencionalmente, né, uma vulnerabilidade que vai ser distribuída para todas as urnas no país inteiro, e o mecanismo de assinatura digital, se atender, né, as suas propriedades, vai garantir que ela de fato existe em todas as urnas. Então existe primeiro um ponto único aí, centralizado, para fraude em larga escala. Qualquer tentativa de recontagem via RDV, qualquer exame do boletim de urna, qualquer tentativa posterior de auditoria vai simplesmente retornar o resultado já fraudulento. Então, esse é um ponto único de falha. Um outro ponto de falha, que é um ponto de ataque, né, que é talvez não tão devastador, mas ainda assim muito importante, esses cartões de memória cujo software de votação é armazenado numa partição protegida, cuja chave é compartilhada no país inteiro e armazenada às claras, né, eu tinha feito a analogia de ter 500 mil de cadeados com a mesma chave. E, no caso, armazenar chaves claras é análogo a esconder essa chave embaixo do tapete de casa, né? Se esse cartão é interceptado e adulterado, o software de votação ali contido é adulterado, com base apenas em informação contida no próprio cartão, tudo que você precisa é do próprio cartão para adulterá-lo, porque o mecanismo não é de segurança, é de ofuscação, aquele cartão vai inseminar uma dezena de urnas também. Então, interceptar alguns cartões tem um impacto amplificado, esse tipo de ataque, na simples cerimônia de carga, porque esse cartão instala várias urnas. Então, tem alguns pontos aí, tanto para agentes internos da equipe de desenvolvimento do TSE, que já se demonstrou não ser capaz de detectar as próprias vulnerabilidades, creio eu, acidentais inseridas no código-fonte, quanto a interceptação... Só uma, doutor. Claro. O voto impresso não resolve isso. Isso aí continua existindo. Já vou chegar nesse ponto, assim. Eu não estou falando de totalização, estou falando da inserção de uma vulnerabilidade. Está falando da parte dos nós. Você está falando dos nós. Os nós têm que continuar existindo. O voto impresso ele só se refere à urna, aos 400 eleitores. Eu estou falando exatamente da urna. Agora, depois que ele foi somado, essa soma que vai para o concentrador, isso vai continuar existindo, mesmo com o voto impresso. Então, esse tipo de risco que ele está se referindo, ele continuaria existindo com o voto impresso. Entendeu? Não é verdade, eu já vou relatar como. Eu estou falando de fraude em software. Eu não estou falando mentira aqui, não. Eu estou falando também com conhecimento de fraude, me desculpe. Eu estou dizendo que eu conheço bem, minha preocupação é a mesma, é a segurança, certo? Eu não estou fazendo nenhuma falácia aqui, não. Eu estou dizendo que são fatos reais. Tanto é que não existe nenhum outro grande partido diferente, além do PDT, que pegue essa bandeira, entendeu? Não existe, na opinião pública, uma sensibilidade com esse assunto. Então, não vem também aqui querer desclassificar o que eu estou colocando, não, porque eu não estou falando falácia, eu estou colocando com conhecimento de causa que realmente esse processo é um processo seguro e que, da maneira que está a proposta do voto impresso, ele pode melhorar um pedacinho ali em urnas individuais. Agora, para você fraudar uma eleição como um todo, você tem que ter a cooptação de várias pessoas, dezenas de pessoas, centenas de pessoas, para poder instalar o software fraudado nas urnas. Voltando ao cenário que eu descrevia, o cenário que eu estou descrevendo de ataque é adulterar o software de votação antes dele ser instalado nas urnas. Dessa forma, o boletim de urna impresso produzido por aquela urna já vai conter o resultado fraudulento, somado de maneira desonesta. Então,
Eu digo falacioso porque esse é o termo que nós utilizamos na academia quando um argumento simplesmente não procede do ponto de vista técnico. Eu estou fazendo novamente uma análise de segurança e o argumento não procede do ponto de vista técnico. Uma entidade que... Paranoia é o termo também político, assim, né? Mas não é o termo acurado do ponto de vista técnico. De qualquer forma, uma entidade que sempre se manifesta a respeito, nunca é ouvida, é a academia. A academia se posicionou, inclusive a Sociedade Brasileira de Computação, uma dezena de vezes em favor do voto impresso, exatamente porque o voto impresso tem a possibilidade de mitigar ou reduzir a possibilidade que um ataque desse em larga escala via software, por adulteração do software, antes das eleições começarem, desse ataque se passar como indetectável no dia da eleição. Simplesmente que a produção de outro registro vai permitir, no dia da eleição, que os votos conferidos pelo eleitor, fique claro que a soma deles não corresponde à soma feita pelo software manipulado. Então, dessa forma, o custo de ataque aumenta substancialmente, porque exige que o atacante agora não só faça uma fraude de larga escala em software, como aí sim manipule os registros físicos espalhados país afora, depositados nas urnas, né, convencionais, para que eles sejam compatíveis com os registros digitais produzidos pelo software adulterado. Então, por isso, o voto impresso faz sentido do ponto de vista de segurança. Ele aumenta o custo do ataque e, talvez, na nossa leitura, né, ele aumenta o custo para ser razoável, considerando o atacante que a gente tem, o adversário que a gente tem, que é um fraudador eleitoral, assim, que até historicamente, né, ele tem uma série de recursos difíceis de bater. Uma outra grande vantagem do voto impresso é que ele reduz a pressão sobre o desenvolvimento do software. A pressão não fica apenas no desenvolvimento do software. Assim. Em relação porque agora você tem um registro físico que permite verificar se o software se comportou de maneira correta, né? E que é visível, não exige nem conhecimento especialista para fazer esse tipo de verificação. No nosso relatório, nós apontamos os problemas, as vulnerabilidades encontradas, os erros de projeto e também oferecemos soluções tecnológicas. O problema é que todas elas são difíceis de implementar, não são soluções simples. Assim. O software de votação atual não é um software simples. Ele tem em torno de 17 milhões de linhas de código. Isso é muita coisa. Isso é absolutamente incomensurável. Assim. Então, torná-lo seguro, só para dar um exemplo, assim, uma equipe apontada pela Califórnia para analisar o software de votação nas máquinas de votar usadas nos Estados Unidos tinha um software 100 vezes menor, 60 dias para analisar, e a conclusão deles foi que não era possível tornar aquele software seguro o suficiente para fazer eleições. Por mais que todos os nossos mecanismos tecnológicos sugeridos nesse relatório sejam implantados, a gente não vai ter garantia que o software é seguro o suficiente para executar eleições. Até porque esses mecanismos vão agregar mais complexidade. Quanto mais complexidade, mais difícil de auditoria, mais difícil de fato se detectar vulnerabilidade, especialmente com o processo de desenvolvimento que já não atende, na nossa leitura, a requisitos mínimos de segurança e transparência, como é o que existe hoje. Então, agradeço novamente a atenção. Muito obrigado.